Eu já disse e vou repetir: não há caminho para o Brasil fora dos BRICS e do Sul Global. Então, quem tem nojinho da palavra BRICS, da palavra Sul Global, toma aí um engove, uma magnésia. O Brasil tem de assumir sua função histórica como líder do Sul Global e membro permanente dos BRICS. E veja, agora a maior operadora de cartões do mundo, a chinesa UnionPay, chega ao Brasil, né? Vai iniciar operações no Brasil, revelou José Cobori, né? Que é membro do conselho da Fintech Lefty. Né? Não passa pelo dólar, não passa pelo SWIFT. Quer dizer, é livre de influência gringo yankee sionista. Minha gente, o novo mundo vai chegando. O que significa o novo mundo? É o velho mundo sino-russo, árabe, né? Bom, então vamos lá, mais um vídeo aqui no nosso canal Luz no Fim do Túnel. Veja, o ativismo conservador é pior do que o ativismo progressista, como se isso fosse possível, né? Quer dizer, é pior até do que as políticas ditas esquerdistas, democráticas, que vêm lá do país Yankee, né? Por quê? Porque o ativismo conservador é mais intolerante, mais fanático e extremista ainda do que as pautas identitárias e LGBTs da vida, né? Veja, esse ativismo conservador, veja, é o ambiente das seitas aí neopentecostais, sedevacantistas, né? O Papa é ruim, cristofascistas, né? Quer dizer, brada Cristo na tua frente, né? Armamentistas e por aí vai, né? Então a gente precisa ficar atento, né? Porque esse ativismo de extrema-direita, ele é extremamente nefasto e se vende como movimento conservador, né? Movimento conservador. Bom, é isso aí. Bom, hoje não podemos deixar de falar aí sobre o arsenal aí das sanções, do tarifaço, né? Não vamos falar em sanção, né? Tem gente que fala, não, você não sabe a diferença entre sanção e tarifa. Veja, a tarifa é um tipo de sanção, né? Veja, o arsenal das sanções americanas é lindo, é branco, é puro, é moral. Veja, o que importa mesmo são os interesses dos Estados Unidos, né? Trump acertou. Veja, é impossível James Bond errar, você não entende? Então aí vem a conversa de preservar a liberdade do entregador de iFood, né? Veja, isso aí só se pode classificar como um discurso surrealista, dadaísta, naive, né? Veja, eles sempre terminam atacando Cuba, nunca falha, né? Aí eles defendem as sanções contra Cuba. Então aí, eu vi uma entrevista aí o Leandro Demore humilha aí o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo ao vivo, né? Muito, muito engraçado esse vídeo aí também, me chamou a atenção, né? Veja, aí tem aquelas pessoas que têm adoração pelo Milei, né? Aqui no Brasil, claro, são as mesmas pessoas que têm adoração pelo loiro branco puro, o amigão lá do Epstein, né? Veja, o fato é que a pobreza na Argentina disparou. Vou fazer uma análise aqui rapidinha sobre a Argentina. Veja, a pobreza na Argentina era muito grande lá no início de 2024. Veja, 53% da população, ou seja, mais da metade da população estava pobre, né? São 16 milhões de argentinos. Lá no primeiro semestre de 2024. Ou seja, aumentou muito a pobreza em 2024 em relação a 2023. Veja, no segundo semestre de 2024, a pobreza diminuiu um tanto, né? Segundo dados aí oficiais, né? E a taxa de pobreza, que era de 53%, caiu para 40%. Ou seja, era 16 milhões de pessoas, agora só 12 milhões de pessoas estavam no nível abaixo do nível da pobreza, né? Bom, a indigência, o indivíduo que é indigente, veja, aí é a pior condição que um ser humano pode viver aqui na Terra, né? Veja, a indigência, ela mede aí a incapacidade de suprir as necessidades alimentares básicas. O cara é indigente, ele não consegue sequer comer, muitas vezes porque ele está fraco, né? Caiu, então, também de 18% para 8% no segundo semestre de 2024.
Então vamos dizer que houve uma redução, né, da pobreza na Argentina. Mas veja só, pobreza é um conceito muito amplo, né? Considere, por exemplo, o acesso à moradia, serviços de saúde, serviços de saneamento básico, água, esgoto. Bom, essa parte aí, essa pobreza, vamos dizer, multidimensional, no entanto, piorou. Quer dizer, então você tem um índice que diz que a pobreza diminuiu, mas essa pobreza, que é acesso a serviços públicos, piorou. Né? Então ela piorou, ela foi de 39% para 42% em 2024. Então você tem o problema aí de que os serviços essenciais, os preços de serviços essenciais para a população comum, aumentou aí os custos, né? E você tem o problema da insegurança alimentar, dificuldade de acesso à saúde, a remédio, medicamentos. Bom, e o desemprego aumentou, né, de 2023 para 2024. Por quê? Porque lá o Milei chegou e paralisou as obras públicas, reduziu os ministérios, o quadro estatal, ele cortou ali, de cara ele já cortou 10% de tudo, né? Daí os salários reais, esse ajuste fiscal, né, segundo o que se disse, no setor privado, os salários começaram a melhorar em 2025, superando os índices, inclusive, de antes da época do Milei. No entanto, a perda média do poder aquisitivo desde o início do governo do Milei é de 27%, ou seja, houve uma perda no poder aquisitivo da classe média argentina desde que o Milei assumiu o governo. Então, veja, setores como pesquisa, ciência, desenvolvimento, saúde pública, aposentadoria foram duramente impactados lá na Argentina. Então, assim, quem fica comemorando e soltando rojão e fogos aí, é preciso ter calma, né? Calma nessa hora. Vamos ver como é que vai ficar aquilo, né? Pessoal, então aqui já vamos para a segunda parte do nosso vídeo. Veja, o termo nazi-judeu, veja, dizer esse termo não é ser antissemita, hein? Ou dizer nazi-judaísmo. Eu prefiro sempre dizer Jázaro, né? Não quer dizer que não existam Jázaros absolutamente brilhantes, não existem, mas existem aqueles que celebram genocídio, né? Celebram guerras eternas, né? Mas o termo nazi-judeu é da autoria de Yeshayahu Leibovitz, né? Um dos mais célebres intelectuais israelenses, e ele mesmo é um judeu, né? Que viveu de 1903 a 1994. Ele criou esse termo, nazi-judaísmo, depois que a Corte Suprema do país genocida de Israel, em 1982, autorizou a prática de torturas e punições físicas contra prisioneiros palestinos. Portanto, eles normalizaram a tortura contra seus inimigos geopolíticos e históricos, porque eles consideram os palestinos um povo indígena inferior que deve ser exterminado da face da terra. Então daí o termo nazi-judeu faz bastante sentido, né? Bom, vamos continuando aqui. Veja, eu recebi aí um texto muito engraçado, né? Mas ele é muito longo. Eu apenas vou citar. Vocês vão encontrar ele ali no dia 22 de julho, lá no Facebook, né? Por exemplo, tem pessoas que acham que as coisas que acontecem de ruim aqui no Brasil, né, são ações da China. E há aqueles que juram que existe uma grande infiltração chinesa dentro dos Estados Unidos. Veja, é engraçado, né? Quando você tem um empresário americano lá investindo na Apple, lá na China, ele é um empresário, ele é um investidor. Agora, se for um chinês, não. Ele é um infiltrado, né? Ele é um cara do serviço secreto, ele é um sabotador, né? Do mesmo jeito eles falam oligarca russo, oligarca chinês, né? Não, não. Quando é um americano, não é um oligarca, é um empresário, é um capitalista, enfim. Os termos mudam, né? Conforme a visão racial que eles têm do mundo, né? Que é sempre puxando a sardinha para o grelho deles, né? Mas assim, é muito engraçado esse texto, né? Assim, então diz assim, o golpe de 64, né? Quer dizer, então, todos nós sabemos que houve uma grande participação do Departamento de Estado e da CIA no golpe de 64. Né? Não foi a CIA, não, a China, a CIA quer dizer China, e esteve aqui. Né?
Ela que planejou, né? Ela que planejou o golpe de 64 no Brasil, né? Ela que treinou os torturadores lá da Escola das Américas. Veja, procura aí no nosso canal aqui, a Escola das Américas, né? Então, a Operação Condor, que foi inteiramente planejada pelo Departamento de Estado e pela CIA, não, foi a China, né? E quem que está tarifando o Brasil aí? É a China, né, que está tarifando, né? Não, é a China, né, que está tarifando o Brasil em 50%. O FMI e o Banco Mundial, são controlados pela China, não é verdade? E quem é que foi contra a criação da Petrobras? Não foi os Estados Unidos, não foi, foi a China, né? O pessoal que vê comunista embaixo da cama, tudo eles acham que é o comunista embaixo da cama que está determinando tudo, né? Quem é que foi contra a criação do Proálcool no Brasil? Foi o Henry Kissinger. Né? Não iremos permitir novo Japão ao sul do Equador. O Henry Kissinger era chinês, né? Bom, e a lei das patentes de 1996, né? Que beneficiou farmacêuticas chinesas no Brasil? A Pfizer é chinesa, né? A Johnson Johnson é chinesa. Veja, e quando o Edward Snowden, né, revelou aí as ações secretas aí da CIA, né? Ele é chinês, ele trabalhava para a China. Veja, e a Revolução Colorida que nós vivemos lá em 2013, hein? Aquela lá, a Revolução Olavo tem razão, lá nas ruas. Foi a China, né, que promoveu, né? Não foi os Estados Unidos, né? E por aí vai. Bom, é muito engraçado esse texto, ele tem vários itens lá, né? Eu recomendo que vocês deem uma lida e vocês vão poder dar boas risadas, né? Pessoal, e agora, olha só, os senadores trumpistas lá dentro do Congresso dos Estados Unidos dizem que vão esmagar a economia brasileira, né? Eles falam isso abertamente. Veja, esse pessoal que se formou na matança de índios, né? Na sabotagem, né? No roubo de terras dos hispânicos, né? Lá no Novo México, lá no Arizona, lá no Texas, lá na Califórnia, né? Esse pessoal que acha lindo, né, soltar bombas em cima de civis no Vietnã, no Iraque, na Líbia, no Kosovo, principalmente em Gaza, né? Esse pessoal que acha lindo esmagar mulheres palestinas e crianças palestinas, eles dizem que vão esmagar a economia brasileira, né? Enquanto isso, quinta-colunas levantam bandeirinha maga dentro do Congresso Nacional Brasileiro e defendem o tarifaço contra o Brasil no Congresso. Veja, isso apenas reforça a ideia da necessidade de extinguir completamente este poder espúrio e nefasto que é o Congresso brasileiro, ou pelo menos expulsar, caçar esses quinta-colunas aí. Alguém vai fazer isso em algum momento. Veja, o Alckmin, ele é o vice do Lula, né? Ele já se reuniu com mais de 120 empresários dos setores visados pelos imperialistas. Eles não estão parados. Acendeu uma luz, né? Quando o Loirão disse que ia esmagar o Brasil, né? Veja, já existe uma comissão para a criação do GPS nacional. Eu falei do GPS no último vídeo, hein? Todo modo trumpista é mafioso. Por exemplo, aí eu vou falar de uma questão pessoal minha, né? Que eu tenho uma questão pessoal com o Loirão, né? Quando ele comprou por baixo do pano, de maneira escusa, a Rede Hilton, em 1988, o meu primeiro emprego foi para o Beleléu, né? Eu fui o primeiro pianista contratado em CLT, na Rede Hilton, em São Paulo, no Brasilton, né? Lá no finalzinho da Rua Augusta. Aí aquele indivíduo nefasto comprou a Rede Hilton, mandaram todos os funcionários embora, né? Foi naquela época que eu fui morar em Curitiba. Veja, a queda do gangster pedófilo aí será celebrada em verso e em prosa. Eu mesmo vou celebrar quando esse indivíduo for lançado no espaço sideral. Veja, alguns temas aí para o meu próximo vídeo. Veja, eu vou fazer um vídeo específico. Olha, o Trump é seguidor da seita messiânica e sionista, a Chabad Lubavitch. Eu já fiz vários vídeos sobre esse tema, hein? Sobre o racidismo, sobre o sionismo, né? Veja, essa seita, ela é muito forte lá em Nova York, né? Ela prega a ação do Mashiach, né? Do Messias.
Veja, o Messias é aquele indivíduo que vai acelerar as guerras globais, as guerras do fim do mundo, as guerras eternas, e ele também vai acelerar o reassentamento judaico na Ucrânia. Sim, pessoal, agora Israel e a Ucrânia, ó. Quando eu fiz os vídeos dizendo qual é a origem da máfia Khazar, de onde veio a Khazária, onde era a Khazária, quem que expulsou-os dali? Foram os russos. Tá? Qual é a origem do Estado sionista e genocida de Israel? Inevitavelmente você vai chegar às causas, que é a máfia Khazar. Eu fiz 4 vídeos sobre a máfia Khazar, a famosa família Rothschild, né? Bom, então esse é um tema aí para o meu próximo vídeo. Outro tema, veja, a China assiste ao liberalismo ocidental, que a gente chama de neoliberalismo, e que passou a vigorar fortemente após a queda da União Soviética em 1991, infiltrada por esse mesmo neoliberalismo. A China assiste o liberalismo ocidental destruir as sociedades ocidentais desde dentro. Né? Elas se tornam sociedades financeiristas, né? Transhumanistas, né? Sionistas, e ao mesmo tempo a China vai o quê? Se isolando lá no seu coletivismo milenário e se fortalecendo em si mesma e, naturalmente, na própria Ásia, né? Um outro tema importante, hein? Como é que a China vai... Ela não precisa fazer grande coisa, né? Se o indivíduo está caindo no precipício, você nem precisa empurrar, né? Basta você observar, né? Esquece esse negócio de esquerda-direita, pessoal. Isso ainda faz sentido para efeito de análise, né, de descrição da realidade, com grano Salles, né, com grão de sal. O verdadeiro poder é de cima para baixo, é público-privado. Bilionários como Elon Musk e Zuckerberg, para não falar em Peter Thiel e Sam Altman, né, e Elon Musk, ditam a agenda global, muito além dos estados, dos governos. Né? Quer dizer, é o mundo dos trilionários, né? Os indivíduos que mandam aqui o poder do dinheiro aqui no Ocidente. Um outro ponto, veja, a eleição de Trump é um catalisador aí para o próprio sionismo, né? Aliás, ele é um sionista. Veja, então assim, paradigmas do século XX, por exemplo, esquerda versus direita, né? Ou dizer nações soberanas. Veja, esses conceitos estão sendo suplantados por divisões verticais de poder, que vai de cima para baixo. É a dominação do mundo privado, dos bilionários, sobre o público, que é o governo, que é o Estado, né, que é as políticas públicas, as políticas sociais. E isso tem fortes implicações hoje, nessa fase que ainda são os estertores, né? O fim do neoliberalismo, vamos dizer, o começo do fim do neoliberalismo, mas ainda existe fortemente, com fortes implicações aí para o Oriente Médio, para a Patagônia Argentina, para o Great Reset transhumanista, né? Bom, e o sionismo Khazar aí, Jászaro, né? Sediado em Londres e Washington, e o coletivismo chinês, sediado na China continental, esses é que vão competir pela hegemonia global. Isso vai se dar fortemente lá na década de 2030. Está chegando agora ao seu termo. Então nós vamos ter um mundo bipolar. No momento em que as coisas se assentarem um pouco, você vai ter o quê? O sionismo Khazar dos Jázaros, né? Sediado em Londres e Washington, quer dizer, o movimento neocon, né? O lobby sionista e o coletivismo chinês, né? E o modo de ser chinês. É esses dois que vão entrar em choque, né? Eles é que vão competir pela hegemonia global, né? E nós vamos estar no meio disso daí, né? Bom, outro ponto aqui, pessoal, que eu gostaria de trazer para vocês. Veja, então, como eu já disse, a elite capitalista do Ocidente, veja só, ela é sionista, ela é satanista e ela é pedófila. Sempre foi. Veja, não era uma exceção lá do Império Romano, quando ele está entrando em decadência, né, que eles faziam aquelas orgias, né, medonhas lá do Nero. Vocês já ouviram falar nisso, né? Veja, os rituais secretos da elite capitalista ocidental foram parcialmente mostrados no filme, vocês não podem deixar de assistir, De Olhos Bem Fechados, com Tom Cruise e Nicole Kidman. Veja, esse filme ele teve uns 20 minutos cortados.
Claro, tem gente que vai dizer que é conspiração, mas eu acho que teve mesmo. O diretor do filme, o brilhante, o maravilhoso cineasta Stanley Kubrick, morreu de repente, antes do filme ser lançado nas telas dos cinemas. Ponto. Né? Outro ponto, veja, lá dentro do Bohemian Grove, Alex Jones filmou de forma clandestina um ritual de sacrifício humano. O Alex nunca mais teve sossego na vida. Né? Fotos vazadas de festas na exclusivíssima Casa Rothschild mostraram estranhas máscaras, um sinistro clima ritualístico, alusão à antropofagia, canibalismo explícito e por aí vai. Veja, existe bibliografia sobre isso daí, as provas são avassaladoras, né? E daí o rei Charles III, né, aparece com o olho vermelho em encontro com Macron, hein? Saiu inclusive na Veja, hein? Será que isso foi por acaso? Né? Então, você sabe, quando um indivíduo importante, o primeiro-ministro, um rei, um presidente, aparece com o olho vermelho ou com o olho roxo, isso é um sinal, hein? Pesquise sobre isso daí, né? Não é por acaso. Veja, duas coisas que vocês devem ter cuidado: gravatinha, né? Gravatinha borboleta e olho roxo. É um sinal que a elite dá para a própria elite, né? Tipo, ó, esse daí fica de olho nele que ele está deletado do sistema, né? Bom, e aí dizem que querem a base aérea de Natal, os norte-americanos querem a base de Alcântara no Natal. Veja, ali é um local fantástico para enviar sondas espaciais, foguetes, mísseis. Ora, a minha posição é clara: a base aérea de Natal tem de ser transformada numa base nuclear e espacial dos BRICS. Simples assim, é preciso que o Brasil lidere aí, né? E não tenha medo, né? Não tenha medo. Pessoal, veja, vamos falar aqui um pouquinho aqui do ex-presidente, hein? O ex-presidente atualmente de tornezeleira. Veja, eu fiz essa crítica lá e algumas pessoas disseram, não, mas isso daí é porque ele é assim mesmo, porque ele é homem, ou porque ele... Inclusive um que me segue, né? Ele diz que é assim mesmo, né? Que é assim mesmo. Como é que ele falou? Todo homem, quando pode, faz isso daí mesmo, né? Todo homem, quando pode, faz isso daí mesmo. Isso daí mesmo o quê? Né? Veja, então olha só, o que ele faz, o que é ele? Qualquer homem faz isso daí mesmo, se ele pode. Veja, o ex-presidente, atualmente de tornezeleira, ele segue um padrão pré-definido. Casa-se formalmente na igreja, não sei, na igreja não sei, mas no civil, né? Depois sua mulher envelhece, ele divorcia e casa com a amante mais nova, ou novinha, né? Pintam um clima, né? Dessa forma, ele tem filhos de 3 casamentos. Veja, tudo bem, eu não sou moralista, né? Eu não sou nenhum exemplo também de conservadorismo, né? Mas eu não me vendo como santo, nem como conservador. Veja, esse tipo, ele é o rei do conservadorismo brasileiro. Padrão sionista aí, né? Então é possível uma coisa dessa? Veja, então é isso daí mesmo? Ah, é, porque ele pode fazer isso daí, né? Veja, é o contrário disso daí. Na nossa cultura católica, o Brasil é um país católico, todo homem, quando pode, não faz isso daí, né? Quem faz isso daí são os que não podem se controlar, são os descontrolados. Tudo bem, o cara casar 3, 4, 5, 6 vezes, ter 12 filhos de 5 casamentos. Veja, eu me lembro aqui que quem tem filhos de vários casamentos era aquele professor de yoga lá, o professor De Rose, né? Que parece que tinha 12 filhos de 11 mulheres diferentes. O professor Lavras que tinha filho de vários casamentos, né? Então, assim, e também era o rei dos conservadores, né? Então, assim, tudo bem o indivíduo ser desta forma, né? Mas não se venda como conservador, tá? Isso aí, não, na minha opinião, não é ser conservador, né? Assim, é uma tremenda de um... Enfim. Pessoal, outro ponto aqui, né? Falei aí de valores católicos. Veja, a Igreja Católica, ao longo da história, sempre pregou caridade e a opção pelos pobres e pelos desvalidos. Veja, isso é teológico, sabe? Jesus, ele ia buscar
seus apóstolos entre pessoas humildes, entre pescadores. É uma opção teológica e metafísica, inclusive, né? Os mansos herdarão a terra, hein? Isso é bíblico. Veja, a Igreja Católica chegou ao ponto de incentivar movimentos revolucionários aqui mesmo no Brasil, hein? Aí teve um excelente comentário lá, veja, do Wellington Facchetti, que é um dos meus amigos. Ele disse: olha, a diferença da Igreja Católica para a evangélica são as reformas, que ocorrem quando é necessário. Veja, a Igreja ela admite quando membros ligados à Igreja tendem ou exageram, né? Tendem ao erro ou exageram. Porém, a Igreja sempre foi um grande pilar para conquistas da humanidade, pela caridade, hospitais, escolas, orfanatos e também conquistas para a classe trabalhadora, né? Eu não sou das pessoas que fica demonizando o PT e o Lula, né? Veja, eu sempre apoio um presidente quando ele assume a presidência. Se depois ele se comprovar um completo bravateiro, eu vou começar a criticá-lo. Como eu também já critiquei muitas vezes o Lula aqui nesse canal, né? Então, assim, eu faço essa defesa aí da Igreja Católica e também eu não me coloco contra movimentos revolucionários se for necessário, né? A Igreja sempre será capaz de corrigir os excessos. Mais de 100 organizações internacionais, incluindo Médicos Sem Fronteira, a Anistia Internacional, a Oxfam, assinaram declaração conjunta denunciando o uso da fome como arma de guerra pelo Estado genocida e terrorista de Israel. Veja, é o total colapso humanitário em Gaza, desculpem. Mais de 100 organizações, pessoal, mais de 100. Isso para não mencionar aí, além da fome, as bombas de fogo, abates de crianças, destruição de igrejas, inclusive igrejas católicas, escolas, de tudo. Ainda assim, brasileiros que eu só posso considerar como verdadeiros retardados, defendem o Estado terrorista dos rabinos ensandecidos, né? Eu não vou defender, vou criticar. Meu canal vai ser desmonetizado? Paciência, eu tenho que falar a verdade. Veja, e o amigo de Epstein, o amigão, hein? Conseguiu em poucos dias levantar a popularidade de Lula e de quebra aproximar o Brasil da Europa. Veja, eu digo aqui, ó, não vai haver tarifa alguma. Eu dou o braço a torcer, ó. Posso estar enganado, mas eu digo, não vai haver tarifa alguma. Mas acendeu um alerta importante por aqui, hein? Então, fica aquela pergunta, né? Por que todo bravateiro se orgulha de ser galináceo, né? Mas se vende como conservador, né? Bom, por que eu digo isso? Porque, veja, pessoal, eu critico a esquerda também, né? Muitas vezes eu critiquei aí, né? Por exemplo, eu acho que tem excesso de ministério no Brasil, né? Eu acho que a estatização ela é ineficiente, ela é ineficaz, tem muita coisa para se corrigir no Brasil, né? Mas assim, a direita é pura bravata, hein? Bravata total. Veja, recordem-se dos recuos incríveis do Bolsonaro quando ele era presidente. Toda ameaça era sempre flatus vocis, né? O Trump é igual. Aliás, ele é mais de direita do que o Bolsonaro ainda, porque o Bolsonaro é por oportunismo, ele é de direita por oportunismo político. Apenas que o Trump ele é muito mais aguerrido, né? Por ser sionista, estadunidense, ele é muito rico, etc. Então, por exemplo, quando o Trump foi enfrentar os tribunais, ele não convidou o Moraes lá deles lá para ser vice na chapa dele. Ele não é um indivíduo que fica de quatro. Ele não assume uma postura de se humilhar na frente de um juiz. Não, ele fica com fogo nos olhos, pessoal. Chispas nos olhos. Enfrentou lá os tribunais de cabeça erguida. Não teve medo. Então, assim, o medo atrai a agressividade, né? Agora, compare a direita com a esquerda. Veja, a esquerda sempre dobra a aposta. Basta ver que o Moraes botou tornezeleira no grande herói da direita em plena artilharia trumpista. Digo mais, vão prender o Bolsonaro, hein? E nada vai acontecer. Além de alguma choradeira, alguns parcas manifestações vazias, né? Porque está esvaziado o movimento, né? Por quê?
Veja, isso vai requerer uma grande resposta para mostrar por que que a direita é covarde, né? Mas, a grosso modo, os que advogam pela visão de esquerda, que é assim, uma visão coletivista, estatista, social, para os desvalidos, para os pobres, veja, esse pessoal sabe jogar. Agora, os de direita só conhecem as regras, as quais, aliás, não foram criadas por ela, pela direita, né? Então, assim, é importante. Veja, e agora os investidores dos Estados Unidos serão cada vez mais substituídos pelos investidores chineses, árabes, indianos e até russos. O Trump vai espumar de raiva, né? Veja, os países com tendência de esquerda aqui na América Latina, Colômbia, Chile, Uruguai, Bolívia, Venezuela, eles estão de olho no que está acontecendo aqui no Brasil. Se o Brasil confrontar os Estados Unidos, mesmo pagando um preço, hein, pode ser até alto, vão todos na mesma onda do Brasil, hein? Farão fila para fazer comércio com os BRICS. E o loirão vai ficar espumando e não vai poder fazer muita coisa não, hein? Pessoal, o agronegócio é brasileiro? Uma pergunta, hein? Só da porteira para dentro, né? Depende completamente o agronegócio brasileiro das grandes corporações que compram e revendem para o mundo a carne, a soja, o milho, o álcool, o etanol. Brasileira mesmo, é a agricultura familiar, de subsistência ou de pequena monta. Eu já disse, o Brasil ele tem um campo inexplorado que é vastíssimo, que é a agricultura familiar, né? Que é a agricultura orgânica, biodinâmica, natural e por aí vai, né? Pessoal, o tarifaço é muito perigoso para o Brasil. Veja, os 50% ou mais que vivem de salário mínimo no Brasil, ou menos do que o salário mínimo, e moram nas grandes periferias, não tem absolutamente nada a perder com a tarifa, se é que vai vigorar. Eu acho que não vai, né? Quem diz que o Brasil vai virar uma Venezuela, né, o neodireita, é o coitado iletrado da direita que sequer sabe que há dezenas de Venezuelas aqui dentro do Brasil, né? O indivíduo vive assim no mundo maravilhoso de Alice, né? Alice no Mundo das Maravilhas, né? Pessoal, então é isso. Canal Luz no Fim do Túnel, vamos ficando por aqui. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Ajude-nos a monetizar o canal, hein? Peçam lá para o YouTube, hein? Ó, monetiza o canal do professor Helder Araújo, né? Canal de mídia alternativa, de mídia independente, canal de livre expressão e livre comunicação. Chegando até aqui, dá um like no nosso vídeo, faz um comentário, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel. Se não tiver seguido, já segue, hein? Dá o like. Pessoal, o like é de graça, hein? Dá uma olhada aí na descrição do vídeo e vamos em frente, pessoal. Foi seu interlocutor aqui, Helder Araújo, que se despede agradecido pela sua atenção e desejo aí uma boa semana a todos. Vamos em frente, até a próxima e fiquem com Deus.